Gravando. Ação. Boa tarde. Maria da Glória Jesus de Oliveira volta a apresentar para os senhores livros sobre a mesa. Já falei algumas vezes sobre alguns livros que estavam sobre a mesa. Hoje, porém, o programa é especial. Hoje, Maria da Glória vai falar do livro sobre a mesa que escreveu. Conto o que sei e Contando Conto. Este aqui foi publicado o ano passado. Conto o que sei foi publicado este ano, 2017. Como veem, minha preferência por contos está aqui materializada. Escrever um conto me leva a fantasiar, a viver em mundos diferentes. Dou uma fugidinha da realidade para viver conflitos com os meus personagens. Isso me agrada. Neste conto, o que sei, que será lançado na Feira do Livro este ano, dentre os tantos contos que tem aqui, tem o meu preferido, Acordo. Quando ainda existia não era o YouTube, antes do YouTube, Orkut. Ah, obrigada. Depois o Luiz corta. Quando existia o Orkut, uma pessoa postou um texto com um português muito errado, mas com muitos sentimentos. Dizia que, assim, hoje, há 10 anos, voltei do coma e neste dia também minha neta nasceu. Copiei aquele texto e botei no meu arquivo para um conto. E saiu Acordo. De todos, como já afirmei, ele é meu preferido. Leiam. Conto o que sei. Acredito que vão gostar. Em Livros sobre a Mesa, do Instituto Cultural Português, da TV Luso Brasileiro ICP, Maria da Glória encerra Livros sobre a Mesa. Muito obrigada. Quer falar sobre o outro? Algum? Não, só esse. Porque esse aqui acho que já falei. Aliás, isso porque outra vez que eu gravei isso, eu me lembro que eu falei, quando existia ainda o Orkut, o Face, eu disse, em vez de ser o Orkut, eu disse, quando existia ainda o Face. Aí eu te contei, de por favor. Mas eu não tinha notado, né? Tu mandou assistir. Mandei. Agora, posso lhe fazer uma pergunta e a senhora responde? Claro. Ela já está continuando a gravar, depois só aproveita as partes boas. Ah, tá. Uhum. Mas pode ser assim. Diga. Quantos contos conta? Quantos contos aqui? Sim. Não saberia te dizer, teria que contar. Mas responda para a câmara, ou seja, quantos contos? Eu gostaria que desse uma ideia da variedade de contos, de histórias, por exemplo. Disse que gosta do Acordo, não é? E sim. pegou numa notícia de jornal, é isso? Foi o que eu entendi. Uma mensagem que alguém colocou no Orkut. Tá, e os outros? Os outros, cada um tem uma origem. Por exemplo? Passado, por exemplo. Sentei e comecei a digitar e aí aquilo foi fluindo e deu um conto longo de passado. O Flagrante. Foi uma história vivida por alguém que conheço. Claro que quem lê não conhece, portanto, não será identificado, não tem problema. Silêncio. Busquei de algum lugar dentro dos meus silêncios. Aliás, parece que eu gosto de silêncio, porque também tem depois
do silêncio. Na tarde de sol, engano, a dívida. A dívida foi um conto que me tocou. Também não sei de onde ele surgiu. Porém, era uma dívida que alguém tinha, um homem tinha com uma mulher, e quando chegou finalmente, era uma dívida amorosa, não era dinheiro, e quando chegou a hora de ser cobrada essa dívida, marcaram um encontro e a mulher não apareceu e ele ficou muito preocupado, e eram contatos distantes que ele tinha com ela. E um dia, numa festa, encontrando-se com uma amiga desta pessoa que iria lhe cobrar a dívida, ficou sabendo que a pessoa tinha morrido num acidente de trânsito. Perguntou que dia, e foi justamente naquele momento em que ela ia para cobrar finalmente a dívida amorosa que faleceu. Então cada um tem uma história que alguns têm um motivo e outros simplesmente eles vão surgindo. Como é que surge primeiro a história ou surge primeiro a personagem? Como é que são as suas personagens? Primeiro a história. O António diz normalmente que a senhora parece que mata os maridos no final, não é? Eu não sei. O Antônio Soares costuma afirmar que mato os maridos. Aí fiquei muito preocupada porque ele fez uma análise sobre o ponto de vista psicanalítico. Fiquei assustada. A partir de então já afirmei para o Antônio que eu não mato mais os maridos. Mas morrem outras pessoas. Parece que para o conflito é preciso matar alguém. Se é assim ou se não é, não sei. Mas o fato é que tem muitas mortes nos meus contos. Mas tem muitas alegrias também. Muitas vitórias, muitas conquistas. Chega. Muito obrigado. Não sei disso.